Na opinião pública desta tarde, analisamos assim a possibilidade de ocorrer um sismo em Portugal e também a capacidade de reação dos portugueses. Pergunto-lhe se considera que os cidadãos estão devidamente informados sobre como devem agir perante um sismo. A prevenção de risco sísmico nas construções tem sido acautelada e temos ou não um dispositivo de socorro e proteção civil eficaz para enfrentar um abalo de elevada magnitude. Para participar, pode inscrever-se através dos números de telefone habituais do programa, o 21 416 11 47 ou 21 416 11 48. São convidados deste Opinião Pública João Duarte, geólogo, é investigador do Instituto Dom Luís da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e também o engenheiro Eduardo Cansado de Carvalho, que é coordenador da especialização de estruturas da Ordem dos Engenheiros. Agradeço desde já a vossa presença, sejam bem-vindos. Eu começo pelo João Duarte. Por todo o mundo há uma atividade sísmica constante. Há poucos dias registrou-se também em Portugal, ao largo de Peniche, um abalo de 4.1 na escala aberta de Richter, e a história de Portugal fica naturalmente marcada pelo abalo de 1755, a 1 de novembro, que deixou um rastro de destruição. É possível prever estas situações? Eu diria que é muito difícil. Para termos uma boa prevenção, nós temos que saber três coisas. Temos que saber onde é que vai ocorrer o sismo, qual é a magnitude desse sismo, ou a magnitude máxima esperada, e quando é que ele vai ocorrer. Nós hoje em dia temos compreendemos o fenómeno e sabemos quais são as zonas mais sujeitas a esta sismicidade, onde há um maior risco. Conseguimos ter uma ideia da magnitude expectável dos sismos que irão ocorrer, mas é sempre muito difícil saber a hora exata. Podemos dar informações ou fazer algumas previsões do género. Existe uma probabilidade X de nos próximos 50 anos ou nos próximos 100 anos haver um sismo de magnitude Y nesta zona. Isso é possível, mas isso para nós, seres humanos, à nossa escala de tempo, essa informação não é suficiente. Ou seja, é quase impossível nós conseguirmos... E esse estudo já foi feito para Portugal? Existem mapas de risco sísmico para toda a Europa. Há vários projetos, é um grande projeto, é o projeto SHARE, em que o resultado foi exatamente a produção de um mapa de risco sísmico, em que tem alguma dessa informação, quais são as zonas onde há maior probabilidade de ocorrerem sismos, qual a magnitude expectável desses sismos e por vezes dá-se uma ideia do espaço-tempo no qual esses sismos podem ocorrer. Por exemplo, este abalo no centro de Itália acontece 7 anos depois, precisamente à mesma hora de um outro que aconteceu em Áquila e que também deixou muitos mortos e muitos feridos. Exato. Este, ao contrário do de Áquila, no qual houve alguns sismos precursores, ou seja, houve uma crise sísmica que depois se revelou ser a atividade sísmica precursora de um sismo maior. Neste caso, este veio sem qualquer aviso. Qualquer das formas, esta é uma zona, a zona das montanhas dos Apeninos, que atravessam a Itália de norte a sul e que corresponde à fronteira de placas entre a placa africana e a placa euroasiática. E também o mar Adriático. Exato, sim. Ocorre paralelo ao mar Adriático e aí é uma zona de convergência de placas, em que elas estão-se a mover a cerca de 20 milímetros por ano, se não me engano, na qual uma das placas está a mergulhar sobre a outra. Esta é uma zona que tem muitos sismos e irá ter muitos sismos no futuro. Ainda antes de passarmos a palavra ao Eduardo Cansado de Carvalho, queria perguntar-lhe qual é a diferença entre um sismo e uma réplica, até porque falou-nos há pouco de Áquila, que houve sismos precursores. O que é que distingue um sismo de uma réplica? Nós normalmente chamamos o sismo o sismo de maior magnitude e isso pode mudar a qualquer altura. Pode ocorrer um sismo e depois os sismos que ocorrem consequentemente, que normalmente são de mais baixa magnitude, porque a Terra mexe-se e depois há um ajustamento natural que provoca pequenos sismos. Esses pequenos sismos nós chamamos de réplica. Por vezes pode acontecer a seguir a um sismo já de magnitude relativamente alta, ou haver um sismo ainda maior. Nesse caso, nós passaremos a chamar o primeiro sismo de sismo precursor e o segundo sismo de magnitude maior será o sismo principal. Muito obrigada. Eduardo Cansado de Carvalho, Portugal está preparado ao nível das estruturas para poder minimizar os danos de um sismo de maior magnitude, superior a 6 graus na escala de Richter? Bom, vamos lá ver. Portanto, eu talvez introduzisse aqui uma separação entre a sismicidade, a periodicidade e o risco,
que são dois conceitos diferentes. Portanto, aliás, como foi dito, portanto, os sismos, hoje em dia, consegue-se perceber os seus mecanismos e ter uma ideia de onde é que eles ocorrem com maior frequência e uma ideia das magnitudes. Portanto, a magnitude é a quantidade de energia que é libertada no sismo. E é importante também ter aqui uma noção, é que uma magnitude 6 é uma magnitude relativamente pequena, portanto, embora seja, está no limiar das magnitudes que começam a afetar as construções. Portanto, para ter uma ideia, entre uma magnitude 6 e uma magnitude 7, em cada grau aumenta 30 vezes a energia libertada. Portanto, hoje tivemos um sismo com magnitude 6, se compararmos com os sismos grandes, por exemplo, que todos recordam, do Japão, de Fukushima ou de Sumatra, na Indonésia, que tiveram magnitudes de 8, portanto, são sismos 1000 vezes maiores do que este. E, em contrapartida, o sismo que ocorreu em Peniche há uns dias, com magnitude 4, é um sismo 1000 vezes mais pequeno do que este. Portanto, a variabilidade das ocorrências é muito grande. Para as construções, de facto, o que conta são os sismos a partir dos 5,5, 6, portanto, embora este sismo, como aconteceu, um sismo desta magnitude afeta zonas com 20, 30 km de diâmetro. Portanto, sente-se nas outras zonas, mas tem consequências. Roma, sim, sente-se, mas as consequências sobre as construções, sobre os bens, sobre as pessoas, ficam restringidas. Em relação à sua pergunta, portanto, Portugal tem regulamentação relativamente à proteção sísmica das construções desde 1958, portanto, falando, portanto, nos tempos recentes, que foi sucessivamente melhorada e adaptada e continua a ter uma regulamentação que, embora hoje em dia seja um pouco antiga, é dos anos 80, mas ainda tem condições para proporcionar às construções, do ponto de vista do seu projeto, a segurança relativamente aos sismos esperados, digamos, em Portugal. E, portanto, se as construções tiverem, de facto, forem dimensionadas, projetadas, construídas, mantidas dentro destes pressupostos, portanto, têm todas as condições para suportarem condições razoáveis e no projeto sísmico a preocupação dominante é a proteção da vida das pessoas. Portanto, o projeto sísmico tem dois objetivos, mas o principal é a vida das pessoas e um secundário que é limitar as perdas económicas. Portanto, a regulamentação tem condições para assegurar, digamos, essa proteção. E, voltando à questão do risco, portanto, a sismicidade atua, portanto, que é o fenómeno natural, que nós não temos maneira de controlar, atua sobre o que encontra no terreno. Portanto, se houver um sismo no deserto, não acontece nada, porque não há nada para ser destruído. Portanto, agora, se ocorrer numa cidade grande ou numa cidade pequena, as consequências são diferentes porque, digamos, o que nós chamamos de exposição ao risco é muito maior. Portanto, uma cidade que tem 50 mil pessoas, claro que é diferente os problemas que uma cidade que tenha 1 milhão de habitantes. Claro, e depois tu tens a conjugação da sismicidade, que é o fenómeno natural, com a exposição, ou seja, que é a quantidade de bens ou pessoas que estão expostas a essa sismicidade. E, terceiro ponto, que é a vulnerabilidade das construções, que dá as consequências do sismo e que nós chamamos o risco. E, portanto, nós podemos atuar, não podemos atuar sobre o fenómeno natural, evidentemente, mas podemos atuar sobre a vulnerabilidade das construções e é aí que temos que tratar. O Eduardo falava nas novas construções ou nas construções relativamente mais recentes. Aquilo que eu lhe pergunto é o que é que deve ser feito em relação aos edifícios mais antigos? Estou a pensar, por exemplo, nas construções de alvenaria. Portanto, isso é vamos ver, do ponto de vista das estruturas, realmente são dois problemas diferentes. Um é projetar para as coisas novas, outro é tratar do problema do existente. Infelizmente, portanto, nós não temos nada de específico, nós em Portugal, suponho que em Itália terão mais qualquer coisa do que nós temos, mas não sei também os pormenores, mas em Portugal nós não temos nenhuma legislação ou regulamentação específica sobre a questão da reabilitação sísmica. E, infelizmente, portanto, há 3 ou 4 anos, já não sei exatamente, mas, portanto, saiu uma legislação que na gíria se diz a reabilitação low cost, portanto, que foi uma legislação que tem os seus méritos, porque, relativamente a alguns aspectos, facilita ou não é tão exigente nas construções existentes relativamente ao que existe para as construções novas, porque a exigência que se faz para as construções novas transporta para as existentes, tornou em muitos casos inviável a reabilitação. Mas, como digo, essa reabilitação, essa legislação, infelizmente, do ponto de vista das estruturas e da segurança estrutural,
é praticamente omissa. Simplesmente diz que as intervenções não podem diminuir a segurança estrutural dos edifícios. E isto é claramente insuficiente. Na altura, a Ordem dos Engenheiros manifestou-se contra esta legislação e, portanto, o que acontece é que hoje em dia... Acaba por ser apenas uma recomendação sem efeitos práticos, sem exigências práticas. Não é uma recomendação. O que diz, sim, não tem nenhuma consequência prática porque diz que não se pode prejudicar a segurança sísmica. Mas o que acontece é que nas operações de reabilitação tem que ser melhorada a segurança. Porquê? Porque se não se fizer uma intervenção, está-se a aumentar o risco sísmico. Porquê? Voltando ao que eu expliquei há pouco, como nós, quando temos um edifício velho, em que não vive ninguém, que não vale nada, está muito degradado, e vamos lá investir 50, 100, 200 mil euros, portanto, ficamos com uma exposição à sismicidade superior. Portanto, como a vulnerabilidade da construção não melhorou, portanto, as perdas esperadas para o futuro são maiores. Pronto. Mas mais importante do que isso é as pessoas. É que se tivermos um edifício em que não vive ninguém, se o edifício cair, quando houver um sismo, não há grande consequência. Mas se o edifício está devoluto, mas depois de uma operação de reabilitação que não acautelou este problema da segurança estrutural, pudermos lá viver 10, 20, 50 pessoas, aumentamos muito a probabilidade de haver, portanto, as perdas humanas quando houver um sismo. Portanto, este é um problema que é difícil de transmitir, quer aos decisores políticos a todos os níveis, quer mesmo à população em geral, porque nós temos uma sismicidade, felizmente ou infelizmente, é muito espaçada no tempo. E, portanto, não há uma percepção, como existe, por exemplo, no Japão. No Japão toda a gente tem uma experiência pessoal e digamos, um sismo, ao menos nos Açores. Portanto, toda a gente sentiu um sismo, cada 10, 20 anos, há um sismo nos Açores. Portanto, como cá não temos, na população em geral, isto é um problema que não há uma percepção deste risco. Portanto, é muito difícil, de facto, de modificar esta situação. E eu acho que tem que ser modificada e fazemos todos os esforços. A Ordem dos Engenheiros tem procurado, digamos, chamar a atenção para isto. Eu, nesta altura, até como coordenador da Especialização das Estruturas, como referiu, também temos intenção de prosseguir este esforço, que já vem de trás de outros colegas que me antecederam, mas realmente a preparação das construções em Portugal para os sismos, embora haja regulamentos para os novos, Eduardo Cansado suscita-me alguma Carvalho e dúvida. João Duarte, nós já vamos voltar a falar até sobre a vontade política de fazer diferente. Neste momento vamos falar com alguns dos nossos telespectadores que aguardam em linha. Vamos falar com o Paulo Santos, que nos liga da Amadora, é funcionário público. Muito boa tarde, seja bem-vindo a esta opinião pública em que continuamos a falar sobre sismos. Boa tarde, Paulo Santos. Boa tarde. Olha, é o seguinte, Portugal não está preparado para um sismo desta magnitude. Qualquer que seja o seu tipo de construção, seja antissísmica ou normal, se o epicentro for no local. Queria recordar também que que há poucos anos, fez 250 anos do terremoto de 1755. Vamos retroceder para o grande sismo de 1513. Houve um interregno de 224 anos. Depois, agora celebramos os 250 anos do sismo de 1755. Se fizermos as contas, é tudo uma questão de tempo. E Portugal, nem ninguém, nunca jamais em tempo algum, está preparado para um sismo. Muito obrigada, Paulo Santos, pela sua intervenção nesta opinião pública esta tarde. Vamos agora falar com Emma Rocha, que nos liga do Montijo e está reformada. Seja bem-vinda a esta opinião pública esta tarde. Emma Rocha. Creio que neste momento não é possível falar com a Emma Rocha. Nós vamos continuar com os telefonemas que aguardam em linha. Talvez agora seja possível falar com a Helena Baião, que nos liga de Vila Moura e que é gerente de loja. Muito boa tarde, Helena. Pergunto-lhe se acha que o país e que se os portugueses estão preparados para lidar com uma situação com sismo de maior magnitude.
Muito boa tarde. Eu queria agradecer à opinião pública darem-nos a oportunidade de falar e vou dizer que, na minha opinião, nós nunca estamos preparados para uma eventualidade desta natureza. Ou seja, uma coisa é o país ter a infraestrutura cívica preparada para este tipo de eventualidade, e eu acredito que existem estruturas próprias que exercem por diversas vezes ao ano exercícios para riscos sísmicos. Outra coisa é a população em geral estar preparada para este tipo de evento, e que é um evento que me deixou particularmente chocada, porque por acaso até tenho família em Itália e, portanto, quando ouvi a notícia desta manhã, fiquei obviamente um bocadinho aflita, uma vez que tinham estado há 3 dias em Roma. Mas eu ia fazer uma pergunta, se me permitisse, ao engenheiro João Duarte. Portanto, quando eu comprei a casa onde habito, a minha casa de residência, na altura estive a ponderar entre 2 construções diferentes. Embora com o mesmo número de assoalhadas, o preço tinha uma variação, num dos casos, 30% mais alto do que noutro. E quando eu resolvi questionar o porquê, de facto, o engenheiro, que era uma das pessoas que atendia os clientes que visitavam as casas, disse-me que esta casa possuía uma construção antissísmica e que, portanto, a construção antissísmica obedece a regras muito apertadas e é uma construção muito mais dispendiosa. Pronto, ok, eu fiquei descansada, fiz o meu investimento e realmente acabei por adquirir o imóvel mais caro. Entretanto, quando fui fazer o seguro de habitação obrigatório, não contratei o risco antissísmico, porque o risco antissísmico fazia com que o preço do seguro, que já é altíssimo por ano, me duplicasse. Portanto, seria 100% mais dispendioso. A minha pergunta é, se na eventualidade de acontecer alguma coisa, eu não tenho seguro antissísmico, mas supostamente a construção é antissísmica. Se houvesse destruição na minha casa, essa destruição teria de ser de alguma maneira suportada pelo construtor? É esta a minha pergunta. Obrigada, Helena Baião. É uma pergunta à qual procuraremos dar a resposta um pouco mais adiante nesta opinião pública. Vamos falar com o André Gonçalves, que está desempregado e que nos liga de Leiria. Muito boa tarde, seja bem-vindo à opinião pública esta tarde, hoje em que discutimos a possibilidade de ocorrer um sismo em Portugal e se estamos preparados ou não para reagir. Muito boa tarde. Eu acho que Portugal não está preparado. Eu acho que o governo de Portugal deveria fazer, era tipo um simulacro todos os anos e de surpresa para saber qual é o tempo de resposta em que as pessoas estão preparadas. E tenho outra questão. Eu tenho um familiar em Peniche e tenho um gato. Só que o gato, ficou muito mais, como é que eu vou te explicar, muito mais nervoso antes do sismo ocorrer em Peniche. Eu gostaria de saber se os animais sentem o sismo antes ou se é normal deles. Pronto, é só isto. Obrigada, André, pela sua intervenção nesta opinião pública. Vamos falar também com o Rui Faria, que nos liga das Caldas da Rainha e que é bombeiro. Gostava de saber qual é a sua opinião relativamente a este assunto. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Desde já, obrigado pela oportunidade que me deram. É óbvio que, tendo já acontecido um evento deste em 1755, é expectável que o mesmo se repita, como é óbvio, segundo aquilo que é evidência científica e que se tem muito falado. Agora, o que me preocupa realmente é a nível da preparação, não tanto das autoridades, e tenho pena que realmente não esteja aí ninguém relacionado com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que pudesse ser uma mais-valia para o debate. De qualquer forma, houve muita legislação feita em relação às construções antissísmicas, mas eu julgo que nós, mais uma vez, falta-nos aquilo que é a base, é a fiscalização das construções. Não se acompanha as construções naquilo que é
no essencial, naquilo que é a sua avaliação. Nós temos uma comunidade provavelmente também muito pouco resiliente. A nível de estruturas, nós temos, penso que a nível de proteção civil, os próprios bombeiros, não é feito, e alguém disse anteriormente, em relação aos exercícios. Faz todos os anos o exercício, no Dia Europeu Mundial da Proteção Civil, um CIV, que eu ponho em causa alguns conteúdos e aquilo que provavelmente se ensina nas escolas às crianças, o pôr debaixo de cadeiras, será que as cadeiras têm resistência, será que é a melhor opção? Portanto, isso, daríamos muito falar sobre isso. Outra situação que eu queria aqui colocar é realmente a falta de alguns municípios naquilo que é a preparação dos seus planos municipais. A validação, estar atualizado. Penso que isso seria muito importante. Seria não só legislar, e nós em Portugal legislamos muito sobre segurança, sobre aquilo que é a importância, mas falta-nos aquilo que é a fiscalização e a obrigatoriedade. Era só isto, muito obrigado. Muito obrigada, Rui Faria, pela sua intervenção nesta opinião pública. Nós costumamos a conversa, o debate com os nossos convidados. Eu começaria pelo engenheiro Eduardo Cansado de Carvalho e começamos pela questão que foi colocada pela telespectadora Helena Baião a propósito do seguro antissísmico, da diferença, optou por uma construção antissísmica com custos acrescidos e como é que resolve a situação no caso de uma eventualidade deste género vir a acontecer? Bom, eu não conheço os pormenores, portanto é muito difícil em concreto comentar, mas em primeiro lugar parece-me que, embora sem dúvida nenhuma que a construção antissísmica tem custos acrescidos, sem dúvida nenhuma, mas parece-me que, digamos, invocar um custo acrescido da construção de 30% fora da realidade, porque no fundo a construção antissísmica tem a parte da estrutura e depois que tem que ser de facto reforçada e depois tem todo o resto da construção que é independente e, portanto, como o custo da construção da estrutura corresponde a cerca de, digamos, um quarto, depende do tipo de edifício, mas digamos um quarto do valor global, e o acréscimo de custo na estrutura para ser entre sísmica e não sísmica, digamos, 20%, que já é um valor relativamente grande, portanto quer dizer que o acréscimo global na construção nunca será mais do que 5%. Portanto, esse valor 30% por ser antissísmico não parece... Não consigo compreender. De qualquer maneira, por outro lado, em Portugal, de acordo com a regulamentação que está em vigor, a legislação, todas as construções são antissísmicas. Portanto, não há a outra construção que não era antissísmica está fora da lei. Portanto, não consigo. E isso liga-se também com um comentário que foi feito, que é a fiscalização, que, de facto, que é o problema da fiscalização. Em relação à questão de, no caso, portanto, não contratou o seguro com riscos sísmicos, agora, no caso de haver um sismo e haver danos na construção, evidentemente, isso é uma questão, não sou jurista, mas é uma questão do Código Civil e se conseguir demonstrar que houve um vício de construção por parte do seu autor, com certeza que nos tribunais conseguirá discutir esse assunto. Agora, não sei os pormenores. Posso dizer que, por exemplo, na Grécia, em sismos recentes, está aqui já há 10 anos, e pela primeira vez, houve de facto situações em que os construtores e os engenheiros, os projetistas, foram chamados, depois de ter identificado que a raiz dos danos causados era uma falta de cumprimento de legislação, foram chamados à responsabilidade perante os tribunais. E, portanto, é uma matéria que, evidentemente, teria que ser dirimida nos tribunais. Aproveito para falar com o João Duarte. Tem havido um aumento de simulacros todos os anos. Tínhamos um telespectador a falar da criação de um simulacro surpresa. Mas o fator surpresa traz riscos acrescidos, eventuais situações de pânico? Será que isso era favorável à preparação da população ou contraproducente? Isso é uma grande discussão. Eu penso que poderia ser um bocadinho contraproducente, porque iria obrigar a deslocar uma quantidade muito grande de meios de situações em que poderiam estar a ser necessárias. Eu penso, a nível nacional, penso que há pouco tempo houve a Proteção Civil esteve envolvida num simulacro, mas foi, na altura, foi calendarizado e as pessoas sabiam que ia haver aquele simulacro. E mesmo assim algumas pessoas foram apanhadas de surpresa? Tudo bem, é bom, mas aí pelo menos as autoridades estão alertadas, a ideia é mesmo as pessoas poder haver alguma incerteza. Isso tudo bem, penso que não haverá grande problema. Eu penso que o que poderá acontecer, ou que fará mais sentido, é haver simulacros de mais pequena escala. Ou
ou seja, as próprias instituições, empresas, universidades, hospitais, organizar os seus simulacros até em períodos diferentes, para não termos 2 ou 3 hospitais ao mesmo tempo, ou pode até se dar o caso de poder fazer sentido os hospitais estarem todos numa certa área de Lisboa, por exemplo, estarem todos envolvidos num simulacro, mas eu penso que é muito mais a nível local do que propriamente a nível nacional. A nível nacional implica uma quantidade enorme de meios. Poderá eventualmente, durante a noite, tentar fazer uma coisa simples. Eu penso que é sempre possível melhorar. A ideia que eu tenho é que há países, eu vivi alguns anos na Austrália, e sendo uma zona com pouca sismicidade, eles faziam simulacros quase todos os meses, em que o edifício era evacuado todos os meses. Havia evacuação de edifício, e podia ser de sismo, de fogo, e penso que isso é o que se pode fazer. Ou seja, as pessoas, obviamente os políticos têm uma certa responsabilidade e têm que tomar medidas, mas essa é uma parte que nós... Da educação, que nós não controlamos diretamente. Há uma parte que nós controlamos diretamente, que é exigir localmente, nas nossas instituições, nos locais de trabalho, que isso seja feito. Promover isso até entre as pessoas, promover isso, e até nas escolas. Muitas vezes algumas escolas já promovem isso com muita frequência, a educação, e envolver os pais, envolver a comunidade local, a nível dos bombeiros, a nível da proteção civil. Penso que isso terá de ser feito e nunca é demais. Para estes casos, nunca será demais. Sim, por favor. Posso fazer um comentário sobre certeza. essa questão? Que é o seguinte, portanto, evidentemente nós precisamos da proteção civil, sem dúvida nenhuma, e portanto precisamos estar preparados para o evento, e nenhum país está preparado para os eventos extremos, nem os Estados Unidos, nem o Japão. Quando há sismos de facto de grande magnitude, há sempre surpresas e coisas que não correm tão bem como se espera. Mas evidentemente toda a gente reconhece a diferença entre o Japão e os Estados Unidos, do ponto de vista da sua capacidade de resiliência sísmica, relativamente a Portugal, ou relativamente a países mais... o Irão, ou, enfim, portanto, países também de grande sismicidade, mas que estão menos preparados. Agora, evidentemente, a proteção civil é necessária depois do sismo, mas nós temos é que fazer as coisas antes do sismo. Portanto, é a prevenção, aliás, um pouco por analogia com o que se tem falado ultimamente relativamente aos fogos florestais. O problema é, antes do fogo ocorrer, é que as coisas têm que estar preparadas para o fogo não tomar aquelas proporções. E, portanto, não é aumentando a quantidade de incêndio, qualquer desprestígio, desprimor, mas, portanto, os meios de combate ao incêndio, ou neste caso, aumentando os meios de, digamos, socorro e resgate, que o problema se vai resolver. Porque quando isso acontece, o prejuízo já está e as pessoas já morreram. Portanto, é antes, é na prevenção, é na melhoria. E o que mata as pessoas não é o sismo, são as construções que caem. Portanto, e é sobre essa infraestrutura, sobre as infraestruturas construídas, que tem que se intervir. Quer exigindo que, de facto, nas construções novas elas sejam feitas em condições, e eu concordo absolutamente com a observação que aqui foi feita, que a fiscalização é fraca, portanto, devia ser, digamos, forçada a fiscalização sobre os projetos e a qualidade da construção, porque o que acontece é que estamos a construir para os próximos 50 e 100 anos. Portanto, estamos agora, se construímos mal agora, estamos a criar um problema para os próximos 100 anos. E nestas alturas há maior sensibilidade perante estas questões. É antes do sismo que tem que se atuar, e é sobre as construções que vão ser atingidas pelo sismo. Porque muitas vezes, passado algum tempo, são temas que acabam por cair no esquecimento. Pronto, mas isso é o tal problema. E esmorece a vontade política de fazer diferente. Não há memória social, digamos, para este fenómeno em Portugal, por razões, enfim, da nossa sismicidade própria. O meu colega saberá explicar melhor. Vamos ouvir mais alguns telespectadores que aguardam em linha. Vamos falar com a Ana Sousa, que nos liga de Lisboa e está desempregada. Muito boa tarde, Ana Sousa. Seja bem-vinda à Opinião Pública, esta tarde em que falamos sobre sismos e os riscos em Portugal. Sim, boa tarde. É o seguinte, eu vou abordar dois aspectos que já foram abordados, quer por os convidados que aí estão, quer por alguns intervenientes. E eu, particularmente, acho que devemos deixar de hipocrisias, porque nós todos somos responsáveis pela qualidade das habitações que compramos, não é? Porque eu já vivi em várias casas, já comprei várias habitações e, a verdade seja dita, eu nunca fiz a pergunta se a construção é antissísmica. Eu preocupo com a parte estética, se a varanda é grande, se a cozinha tem ilha, se está apetrechado com ar-condicionado, se tem caldeira, se tem isto, se tem aquilo, mas essa parte de sísmica nem me parece que venha em algum contrato, nem sequer que nós fazemos quando é efetuada a escritura da compra e venda da transação.
Por outro lado, eu fui funcionária da atividade da indústria seguradora durante muitos anos e lhe posso garantir que todo e qualquer dano provocado pela natureza não está coberto. O que eu acho muito interessante, porque a maior parte das habitações em Portugal são compradas através de crédito bancário, é exigido um seguro de vida, mas nós quisermos prevenir as nossas habitações, temos que contrair um adicional ao seguro, portanto, prevenindo os danos da natureza. Não são só os sismos, são inundações e por aí fora. E por fim, portanto, gostaria também de falar em toda a parte educacional da população, que eu penso que vem de raiz. Deus queira que nunca aconteça nada, porque eu acho que nós não estamos de longe sequer fazemos a menor ideia de como é que vamos reagir. Se acontecesse qualquer coisa, eu acho que pegava, não sei, a primeira coisa que pegava era no meu cão e fugir escada abaixo, ou não sei, quer dizer, não faço ideia, acho que é um pânico generalizado que as pessoas não estão rigorosamente preparadas para nada disto, nada semelhante sequer. Portanto, muito obrigada pela sua participação, Ana Sousa. Vamos falar com a Maria Carvalho, que nos liga de Alter do Chão e que é professora. Muito boa tarde, seja bem-vinda, aliás, à Opinião Pública esta tarde. Muito obrigada e boa tarde também a todos. Eu gostaria de dizer, eu acho que nós estamos o mais preparados que nós podemos estar. Eu estive presente portanto, sou do tempo ainda do terremoto de 1969 e eu lembro-me de ver, eu estava em Benavente nessa altura e lembro-me de ver toda a gente na rua assim que o terremoto se iniciou. Eram prédios, não eram muito altos, mas toda a gente realmente veio para a rua. Em relação, eu sou docente, portanto eu posso dizer que nas escolas são feitos simulacros, tal como um dos seus convidados aí estava a falar. Não são feitos com a frequência com que deviam ser feitos, também porque os professores não querem muitas vezes as aulas interrompidas e acaba por prejudicar também o normal desenvolvimento da aula. Uma questão que eu tenho realmente para pôr a algum dos seus convidados é se a escala de Mercalli deixou de ser utilizada. Porque no meu tempo falava-se também nos estragos, portanto na escala de Mercalli dos sismos. E uma outra pergunta que eu gostaria e que vem um pouco de encontro àquilo que a anterior ouvinte disse, a minha casa foi construída há menos de 10 anos. É obrigatório, há alguma lei que obrigue a tomar algumas precauções na construção em relação aos sismos, ou não há qualquer obrigatoriedade de haver um tipo de construção mais sólido ou mais adaptado a uma situação de sismo? Muito obrigada, Maria. Diga. Não, eu gostaria de saber realmente se existe alguma legislação nesse sentido. Obrigada, Maria Carrilho. São perguntas às quais procuraremos algumas respostas daqui a pouco. Antes vamos falar com a Maria Florbela, que nos liga da Ericeira e que está reformada. Muito boa tarde, bem-vinda à Opinião Pública. Muito boa tarde. Maria Florbela? Televisão? Sim, sou a Florbela, muito boa tarde. Já foi dito muita coisa que eu, portanto, também iria falar, mas como já foi dito, não vale a pena. E, por conseguinte, eu ouvi algumas questões aqui e toda a gente fala nas casas que foram habitadas e que, portanto, não houve solução, agora é que estão a tomar algumas medidas. E eu pergunto, e nas casas de aluguer em que são antigas, que é o caso de um familiar que está numa casa, uma jovem que está numa casa de aluguer, em que foi para lá morar alugada por uma imobiliária, na área de Cacilhas, em que se vê lá muitas casas antigas a ser alugadas a jovens e pessoas que ficaram sem casa porque ficaram, infelizmente, pela austeridade. E eu pergunto, até nestes casos, em que as casas já estão em precárias condições, em que têm infiltrações, em que têm as marquises a abanar em risco de cair com um grande vendaval, já não digo um terremoto de terra, tem um soalho em madeira em que a gente anda e aquilo está a trepidar, tem escadas em que a gente nota a descer, já mete quase um pé num dos buracos dos degraus.
E eu pergunto, até nestes casos em que alugam estas casas, não era para o nosso governo verificar e falar aos senhorios que não alugavam as casas sem estarem em condições? Muito obrigada, Maria Flor Bela, pela questão que nos deixou aqui no ar neste Opinião Pública. Esta tarde vamos ainda falar com o António Viegas, que nos liga de Lisboa e que é a Rádio Amador. Boa tarde, seja bem-vindo a esta Opinião Pública. Boa tarde. Para já tenho que cumprimentar e dar os parabéns novamente por um tema um pouco quente na nossa sociedade e cumprimentar os dois técnicos que estão presentes. E deixe-me também dar um pouco do meu desagrado, porque com um tema tão importante para a sociedade portuguesa deveria estar pelo menos algum elemento representante da Proteção Civil Nacional, ou seja, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, a ANPC. Como disse, eu chamo-me António Viegas, sou presidente de uma associação de radioamadores. Eu tenho uma linha de pensamento em relação ao estar preparado para um sismo, mas agora estou pronto e eu tenho estado a ouvir atentamente também os outros intervenientes e deixe-me dizer uma coisa, há aí uns sinais. Em 2008, com a preparação, eu fazendo aqui uma retrospectiva, em 2008, a ANPC, ou seja, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, preparou e entrou em trabalhos para fazermos a alteração e fazer um trabalho profundo de alteração ao Plano Nacional de Proteção para a Proteção Civil. E nessa mesma altura começou-se a falar num projeto que não é só para Lisboa, mas foi o primeiro a ser alcançado, que é o PIRS-AML-CL, que não sei se os vossos convidados sabem o que é, mas é o Plano Especial de Emergência de Risco Sísmico das áreas metropolitanas de Lisboa e concelhos limítrofes. Inclusive, neste momento, esse plano está feito, está concluído, já é decreto-lei, e neste momento está a ser feito também, ao mesmo tempo, no Plano Especial de Risco Sísmico para o Algarve. Em relação à cidade de Lisboa, à qual eu sou cidadão e moro há 55 anos, e onde esta associação está e tem vindo a fazer um trabalho que desde 2004... Peço-lhe que seja breve, António, por favor. Pronto, a Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a desenvolver um plano local de emergência, ou seja, mais conhecido pelo PLE, em que envolve as próprias juntas de freguesia, com voluntariado. Ou seja, a resiliência, que é o termo que faltava há bocado aí a um dos vossos oradores, a um dos vossos técnicos, a resiliência da sociedade portuguesa tem níveis. Se calhar é quando vê a televisão, quando se vê, quando eu vejo o quintal do meu vizinho a arder, é que eu me preocupo. António, terá que concluir, por favor. A conclusão que eu tenho a dizer é que está a ser feito um trabalho muito importante dentro da cidade de Lisboa, através das juntas de freguesia, através da direção ou do Departamento de Proteção Civil da cidade de Lisboa, e que envolve todos os cidadãos da cidade de Lisboa. Muito obrigada, António Viegas, pela sua participação nesta Opinião Pública esta tarde. Devo recordar apenas que ao longo da emissão, ao longo de todo o dia também, já estiveram aqui presentes elementos da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Nós retomamos a conversa com os nossos convidados. Eu começo pelo Eduardo Cansado Carvalho. Quase todas as pessoas são unânimes em dizer que a preparação não é suficiente, poderíamos estar até muito mais preparados com os meios que temos do que aquilo que estamos, mas também muitas pessoas com muitas dúvidas e a deixarem muitas críticas à falta de fiscalização, até, por exemplo, para falar dos casos das casas, como dizia aquela senhora, dava o exemplo de Cacilhas, são casas degradadas e essas supõem um risco acrescido. Bom, portanto, em relação às questões que foram postas, eu julgo que há aqui nesta matéria lugar a uma intervenção do Estado. Portanto, eu disse há pouco que não há na população uma percepção deste risco e, portanto, não há, digamos assim, uma motivação, digamos, forte nos decisores políticos para avançar com este assunto. Mas, exatamente porque são fenómenos de muito baixa probabilidade, mas com consequências potenciais muito grandes e que são muito difíceis de avaliar pela população em geral, como foi dito por uma senhora, e ao facto é que quando compra uma casa olha para a cor do azulejo, se tem a ilha na cozinha ou se tem a caldeira. Dizia, somos todos responsáveis. E não,
pronto, somos todos responsáveis, digamos assim, como eleitores, não pressionamos os políticos neste sentido. Portanto, é a responsabilidade do cidadão neste sentido. Mas, portanto, não é possível que as pessoas, o cidadão comum, tenha essa percepção sobre se a casa foi bem ou mal construída. Portanto, e desse ponto de vista, realmente é preciso uma intervenção. Quem é a entidade que pode intervir para regular este problema é o Estado, até porque portanto, na maior parte dos casos, as casas são construídas por uma entidade A, que depois vende a uma entidade B, que é financiada por uma entidade C, mas, portanto, as entidades mais a montante, a certa altura, desaparecem do percurso. E, portanto, na escala de tempos que os sismos têm, portanto, estas responsabilidades diluem-se. Portanto, eu acho que o Estado tem aqui um papel importante a fazer. Já teve esse papel na introdução da regulamentação da construção sísmica. Aproveito para responder. Portanto, se a senhora tem uma casa que foi construída há 10 anos, obrigatoriamente, como eu já disse há pouco, portanto, tem que ter sido feito de acordo com o regulamento. E, portanto, é um regulamento, que é um regulamento de projeto das estruturas, que não só cobre os sismos, cobre outras, portanto, o vento e a neve e as cargas que se apoiam nas estruturas. Portanto, é um regulamento que cobre tudo o que tem que ser visto quando se faz o projeto da estrutura, que é diferenciado se a casa, do ponto de vista dos sismos, se a casa é no Porto ou se a casa é em Faro. Portanto, diferencia, portanto, a senhora também perguntava se tinham que ser mais ou menos resistentes, tem que ser mais ou menos resistentes consoante a localização em questão. Portanto, o Estado já teve este papel, mas eu acho que tem que ser agora complementado, quer por uma maior fiscalização do que se passa efetivamente no mercado, portanto, nas casas que vão ser postas no mercado, quer relativamente às casas antigas, em que efetivamente tem havido tentativas, e volto aqui à Ordem dos Engenheiros, que tem tido essa, e a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica também, portanto, tem tido, desde há muitos anos, sem grande sucesso, mas a tentativa de introduzir este processo da reabilitação sísmica nas operações de reabilitação. E, portanto, o Estado teria que publicar, como disse, foi uma infelicidade que na tal reabilitação low cost este problema tenha sido ignorado, quando devia ter sido exatamente a oportunidade para tratar dele. Portanto, desse ponto de vista, há aqui uma intervenção que compete ao Estado para proteger os seus cidadãos. João Duarte, aproveitando as declarações do Eduardo Cansado Carvalho e destas recomendações que têm vindo a ser feitas pela Ordem dos Engenheiros, considera que devia haver mais interação entre a comunidade científica, as autoridades de proteção civil e também os órgãos executivos, não só a nível nacional, como também a nível internacional, e aproveitar as experiências de cada um para maximizar o conhecimento que há à disposição para haver, de facto, uma intervenção a montante, uma intervenção ao nível da prevenção? Claro que sim. Isso tem melhorado muito, obviamente, com os projetos europeus e até a nível nacional, mas isso é um trabalho que nunca está completo. E o trabalho está muito fragmentado. Há investigadores, eu próprio sinto, eu faço a minha investigação todos os dias e é difícil fazer essa investigação chegar ao público em geral. É complicado. Obviamente nós somos responsáveis... Muito rapidamente, que estamos a chegar ao fim, peço Nós desculpa. somos responsáveis por isso, mas esse trabalho tem que ser feito. Mas isto, obviamente, há passos que têm que ser dados, e este passo, por exemplo, estar aqui hoje, estamos aqui cientistas, engenheiros a falar, políticos, isso será, obviamente, algo a melhorar no futuro. João Duarte, Eduardo Cansado Carvalho, agradeço a vossa presença e as vossas explicações nesta opinião pública que chega agora ao fim. Agradeço também a presença e a participação de todos aqueles que entraram neste programa. Informação atualizada daqui a pouco, à hora certa, pelo Miguel Ribeiro. Para mim é tudo. Boa tarde. Até amanhã.